início havia Al Christie, o primeiro diretor de filmes de Hollywood. Ele foi um dos pioneiros da criação da nova arte, transformando uma cidade adormecida na capital mundial do cinema. Algumas das câmeras no Museu da Sociedade Americana de Cineastas são do início da indústria cinematográfica. Aqui, os cineastas pagam seu tributo à tecnologia do cinema e à arte da filmagem. Em 1911, quando David Horsley e Al Christie inauguraram o primeiro estúdio de Hollywood, poucos consideravam o cinema uma arte. Para Hollywood e para o cinema, tudo começou aqui perto, na esquina das ruas Sunset e Gower, nos fundos da taverna Blando. Hollywood era uma cidade seca, sem futuro para as tavernas. Blando precisava de uma cura rápida para um livro de contas com números vermelhos e o cinema parecia ser a resposta. Mas estamos nos adiantando. Os filmes nem sempre vinham de Hollywood, e como chegaram aqui e o porquê é uma das histórias mais fascinantes das crônicas de Hollywood. Para entender a popularidade inicial dos filmes, precisamos retornar à época anterior ao rádio e à televisão, quando a diversão era o piano ou a vitrola manual. $50 por semana era muito dinheiro. Uma secretária ganhava $8, o bastante para manter uma boa garota na linha. Por 5 ou 10 centes, os filmes ofereciam entretenimento e, para os trabalhadores urbanos, um escape para lugares exóticos e terras distantes. A indústria progredia rápido, indo dos estúdios sem teto até os escritórios com fachada, como a American Bioscope Company em Chicago, com estúdios pequenos, porém cobertos, até os prósperos estúdios, como a Vitagraph Studio no Brooklyn, em Nova York. E os trocados logo transformaram a novidade em um grande negócio. Controlado por William T. Rock e dois pequenos produtores do vaudeville, Albert E. Smith e Stuart Blackman, a Vitagraph foi a mais bem-sucedida indústria na sua época. Ela possuía astros populares, como John Bunning, o mais representativo símbolo da labuta e do esforço do dia a dia urbano, e sua parceira, Flora Finch, cuja personalidade na tela era semelhante ao sabor de um limão azedo. A Vitagraph também mostrou uma tendência para o espetacular, em filmes como Lady Godiva. Julia Sweeney Gordon o estrelou como a lendária esposa de um nobre que concorda em andar nua pelas ruas para aliviar um concidadão dos pesados impostos que lhe foram cobrados. Com uma história clássica, uma peruca longa, um cobertor bem posicionado e um cavalo grande, Lady Godiva foi uma sensação, sem provocar os censores. Em Chicago, George Case Moore e Gilbert M. Anderson fundaram a S.A. Company. Na tela, Anderson foi um Bronco Billy, o protótipo de todos os futuros astros do gênero. Mas a joia da coroa da S.A. era Francis S. Bushman, ídolo de uma geração. Em uma velha casa de pedra, na Rua 14, em Nova York, a Biograph Company tornou-se motivo de conversa na indústria e o motivo foi D.W. Griffith. Ator e escritor de modesto talento, Griffith descobriu sua vocação em 1908, quando tornou-se diretor. Ele aproximou a câmera e forçou seus atores a abandonarem os gestos largos que utilizavam no teatro. Ele os ensinou a confiar na sutileza e na complexidade psicológica para criar personagens que mexessem com as emoções da plateia. Foi Griffith quem levou Mary Pickford e Lillian Gish para a tela, e entre seus atores estavam os melhores da era do Nickelodeon. Ele também trouxe um novo realismo aos filmes, tratando assuntos como o alcoolismo e as drogas. E em Musketeers of Big Alley, a guerra entre gangues.
Enquanto os filmes prosperavam, os centros de produção agrupavam-se no leste, Nova York, Filadélfia, Chicago, e a cidade que se transformava na capital do cinema, Fort Lee, Nova Jersey. Do outro lado do rio, oposto a Manhattan, Fort Lee tornou-se uma cidade de estúdios envidraçados, laboratórios de filmes e cenários ao ar livre. É possível que estejamos exaltando Fort Lee em vez de Hollywood por um só motivo. A película, naqueles anos, necessitava ser exposta a muita luz para que a imagem fosse registrada, e por isso as filmagens acompanhavam o sol. Os estúdios envidraçados do oeste eram insuportavelmente quentes durante o verão e igualmente frios no inverno. Ao ar livre, os invernos do leste assolavam a produção. Uma pequena nevasca dava autenticidade a uma cena de rua em Chicago e fazia com que as plateias ignorassem a falta de sutileza de Francis S. Bushman na procura pelo sequestrador. Mas as nuvens e o frio tornavam difícil os cineastas cumprirem seus já curtos prazos de lançamento. Desde 1906, já era comum que os estúdios reunissem grandes equipes com os primeiros sinais de inverno. Jacksonville, Flórida, Galveston, Texas e até Los Angeles, Califórnia. Todos se prontificavam para os cineastas do leste, oferecendo sol em abundância e uma mudança de cenário para os fãs do cinema. Nesta expansão sem limites do cinema, os capitães dessa nova indústria, Edison, a Biograph Company, a Vitagraph, a S.A., Selig em Chicago e Lubin na Filadélfia, juntaram seus pedidos de patente para criar a Motion Picture Patents Company. A Patents Company lutava por melhores condições na indústria, o que para eles significava limitar o uso de câmeras cinematográficas apenas às empresas associadas. Eles licenciavam câmeras, projetores e filmes e ameaçavam com duras penalidades os exibidores que utilizassem produtos não licenciados. Mas entre todos os sorrisos e apertos de mão, faltavam alguns personagens importantes nesse cartel. Um deles era Adolph Zucker. Impressionado por alguns filmes estrangeiros que havia assistido, Zucker comprou os direitos americanos para a produção francesa de Queen Elizabeth, estrelando a divina Sarah Bernhardt. Incapacitado de levar seu filme para a tela, Zucker foi até Thomas Edison, de chapéu na mão. Valeu a tentativa e foi-lhe permitido lançar Queen Elizabeth. Mais tarde, ele afirmaria que a licença fora concedida porque Queen Elizabeth era uma produção cultural, que a Patents Company não podia ignorar. Mas, na verdade, Zucker pagou $10 mil por baixo do pano para que lhe fosse permitido lançar o seu filme. Mais homens ousados breve descobriram uma séria fenda na armadura da Patents Company. Tanto Edison havia subestimado sua invenção de 1893 que não havia requerido patentes estrangeiras para sua câmera cinematográfica. Breve, câmeras da Inglaterra, França e da Alemanha eram importadas por rebeldes como Carl Laemmle, que optou por brigar contra o monopólio dos filmes. Em 1909, Carl Laemmle formou a empresa cinematográfica Independent Moving Pictures, ou IMP, para produzir filmes por conta própria. A Patents Company enviou um esquadrão de capangas para atacar os estúdios IMP em Nova York. Durante a briga, equipamentos foram estraçalhados e um dos funcionários da IMP perdeu um olho. Revidando, Laemmle roubou Mary Pickford, da Biograph, e se estabeleceu em Cuba. A publicidade dizia que era por causa da paisagem, mas todos no ramo sabiam que era pela saúde e segurança dos atores e da equipe. Em Artful Kate, produzida em 1911, Mary seguiu seu amado soldado até Cuba e depois disfarçou-se de senhorita latina para testar a sua fidelidade. O cenário combinava com a história, mas estava claro que Cuba jamais substituiria Fort Lee, exceto em emergências. O diretor de Artful Kate era Thomas Ince. Quando Ince voltou a Nova York, um amigo emprestou-lhe um anel de diamantes e um casaco com gola de pele para impressionar Adam Castle e Charles Bowman, dois ex-jogadores que decidiram apostar nos filmes. Junto com Max Sennett, um refugiado da Biograph, eles formaram em Nova York a Motion Picture Corporation, com estúdios em Los Angeles e Santa Mônica, que eram mais conhecidos por Keystone e Bronco. David Hossley, de Bayonne, Nova Jersey, que também foi excluído da Patents Company, havia fundado a Centaur Film Company, dos fundos de seu salão de bilhar, em 1907.
Com seu sócio, Al Christie, Horsley e a Centaur produziam filmes com pouquíssimo dinheiro. Devido à sua experiência como administrador de um salão de bilhar, a Patent Company via Horsley como encrenca com E maiúsculo. Enfrentando os assassinos contratados e um bombardeio de processos, Christie e Horsley mudaram o nome da empresa para Nestor e foram para o oeste, em direção a Hollywood. Por que Hollywood? Não era para evitar a Patent Company, porque os produtores mais antigos tinham estúdios alugados em Los Angeles. Além disso, a Nestor Company não considerava Hollywood um lar permanente. Disseram a um repórter da Citizen News que planejavam ficar aqui apenas por 1 ano e meio, e não porque os custos de produção aqui fossem baratos. Em 1912, Frank Marion, presidente da Kalem Company, reclamou: Los Angeles não é mais a mesma para se fazerem filmes. Todos do ramo agora têm 1 ou 2 empresas lá, e os subúrbios da cidade agora estão mais cheios de cineastas do que os bosques de Nova Jersey. Os preços agora subiram, naturalmente. Os filmes feitos na Califórnia agora custam muito mais caros que antes. É mesmo Hollywood. Na sua juventude, Los Angeles era uma pequena metrópole agitada. O distrito financeiro da cidade já tinha congestionamentos semelhantes aos de hoje. Mas ainda era uma cidade em grande escala. Podia-se caminhar ou andar pelos maiores sistemas de transporte público do mundo. Mas perto da cidade havia amplos espaços abertos, terras baratas e praias próximas. Se você quisesse uma paisagem do Texas ou da Pensilvânia, havia campos de petróleo bombeando ouro líquido para dentro da economia local. Para filmar westerns, havia um deserto próximo e havia montanhas que podiam se fazer passar pelos Alpes, especialmente para as plateias que nunca tinham visto os Alpes. E no inverno, havia sol. Os estúdios ao ar livre proliferavam no sul da Califórnia como saloons nas novas cidades. Construídos com pinheiros, lonas e cordas, os estúdios de Los Angeles não tinham a aparência externa dos prósperos e bem fundados estúdios em Fort Lee. Mas, gradativamente, os estúdios se enraizaram. Carl Laemmle uniu forças com David Horsley e uma dúzia de outras empresas pequenas, e as marcas IMP e Nestor deram lugar à Universal Pictures. O estúdio de Mack Sennett cresceu de um pequeno escritório para um vasto império, e com a prosperidade, os efeitos especiais também cresceram. Muitos dos estúdios sequer ficavam em Hollywood, mas as plateias pouco se importavam com as fronteiras municipais entre as pequenas cidades do sul da Califórnia. E os departamentos de publicidade faziam horas extras para convencer o mundo e todos os filmes vinham de Hollywood. Thomas Ince construiu sua fábrica de filmes em Culver City e tinha o seu próprio corpo de bombeiros. Como em qualquer cidade pequena, os cidadãos de Inceville treinavam como bombeiros voluntários. Havia uma atmosfera de clube e a piscina nos estúdios Ince era muito útil após um dia quente diante das câmeras. Vista hoje, a Hollywood de antigamente parece um paraíso, e de muitas maneiras era mesmo. Mas nem tudo era diversão. Não havia sindicatos. Atores e técnicos trabalhavam 6 até 7 dias por semana e por 12 até 18 horas por dia. Os horários eram incertos e não havia estabilidade. Mas precisamos lembrar de onde esses primeiros cineastas vieram para entender o que Hollywood significava para eles. A maior parte dos cineastas veio do teatro, não do glamuroso mundo da Broadway, mas das companhias de teatro ambulantes. Eles trabalhavam à noite, moravam em hotéis baratos, e se a companhia falia no meio do caminho, ficavam à deriva, a quilômetros de casa e a quilômetros de outro trabalho. Mas um ator resumiu os sentimentos do pessoal do teatro quando escreveu este verso em seu diário. A única e grande maldição na vida de um ator é a separação entre marido e mulher. Ela vai para o leste, ele para o oeste, e eles moram tristemente, sem alegrias, sem prazeres, sem os confortos de casa. Assim, eles são separados ano após ano, até quase o fim de suas vidas. Depois, em uns poucos anos como marido e mulher, olhando para trás, vem uma vida desperdiçada.
O que realmente fez Hollywood foi uma ansiedade por um sentido de lugar. O ramo cinematográfico era duro, exigente e incerto. Mas para muitos atores, diretores e trabalhadores braçais, a ideia de poder criar raízes em um só lugar e atravessar a cidade de um estúdio para outro, depois de viajar anos de um teatro a outro, fez com que Hollywood parecesse um paraíso. Hollywood oferecia um lar, uma comunidade na qual as pessoas do teatro poderiam encontrar uma vida que frequentemente tinham representado no palco, que geralmente não era real. Astros como Lloyd Hughes estavam empolgados com seu novo lar. Até mesmo o produtor Thomas Ince brincava em seu jardim diante das câmeras, e o popular Douglas MacLean estava encantado em mostrar sua nova prosperidade e mostrar para as plateias que ele ir para o estúdio era muito semelhante a qualquer cidadão comum indo para o escritório. Breve, os cineastas descobriram que, se precisassem, podiam fabricar a sua própria neve. Roma pode não ter sido construída em um dia, mas de repente em toda Hollywood, grandes cidades, lugares distantes e até civilizações desaparecidas cresciam como cogumelos. Uma aldeia chinesa, florestas tropicais, Paris durante o reinado de Luís XI e os antigos salões da Babilônia. Novamente, foi D.W. Griffith quem abria o caminho. Em 8 anos, ele transformou o cinema, de pequena novidade a evento teatral, e no espetáculo Intolerance, de 1916, as plateias, estupefatas, perceberam que o cinema entrara em uma nova era. Quilômetros e quilômetros de filmes saíam dos estúdios de Hollywood. Os filmes tornaram-se a nova diversão das 1001 Noites, e como sugeriu o historiador Tommy Ramsey, não por apenas 1001 Noites, mas por 1.000.001 noites. Mas os filmes ainda eram uma arte perecível. Os sarrafos e o gesso da antiga Babilônia caíram nas mãos dos beneficiadores de terras. Enquanto a indústria amadurecia e Hollywood prosperava, as relíquias dos sucessos do ano anterior, uma vez rotulados de os maiores filmes já produzidos, logo eram esquecidos, e até mesmo o mais ávido arqueólogo descobriria que desapareceram sem deixar traços. Os estúdios antigos, antes grandes centros de atividade, logo foram abandonados. Mas os cenários, os telões de fundo e até os prédios dos estúdios existiam apenas para tornar possível a produção de rolos e mais rolos de sonhos em celuloide. Triste, entretanto, é que muitos desses filmes foram perdidos por negligência, destruição proposital e pela devastação da decomposição química.
Estima-se que 80 a 90% de todos os filmes produzidos antes de 1930 se foram para sempre. Os fundadores de Hollywood achavam que estavam criando uma grande e duradoura arte, mas o desenvolvimento da tecnologia do som, cor, das telas amplas e da televisão fez com que muitos dos pioneiros sentissem que o trabalho de suas vidas de pouco valia. Hoje, enquanto a origem dos filmes passa pela memória humana, a perda cultural e histórica desses filmes só está sendo sentida agora. Em todo o mundo, muitos trabalham para salvar o que restou para os nossos filhos e para honrar a memória dos homens e mulheres que criaram o cinema. As luzes brilhantes anunciavam o lançamento de um grande filme. E os filmes vinham de Hollywood, uma cidade de grandes castelos conhecidos como estúdios. Além de suas paredes, praticava-se a mágica do cinema. Este é o Museu dos Estúdios de Hollywood, mas a maioria o chama de celeiro. Um marco histórico da Califórnia, o celeiro é um símbolo do humilde início de uma grande indústria. Imaginem algumas pessoas aficionadas chegando ao celeiro após uma longa jornada iniciada no leste. Elas encontram refúgio e criam uma grande manifestação artística, destinada a mudar o rumo do mundo. Esta é a lenda do celeiro, uma lenda criada por repórteres e artistas que é muito semelhante, ao menos de maneira geral, à natividade da Bíblia. Como todas as lendas de Hollywood, existe um fundo de verdade nessa história, assim como muito folclore. The Squaw Man tornou-se a fonte da mitologia hollywoodiana. O filme trata de um lord inglês que assume a culpa de um roubo realizado por seu primo e foge para o oeste americano para evitar envergonhar sua família. The Squaw Man é apontado como o primeiro longa-metragem americano. Não era, nem foi, o filme que pôs Hollywood no mapa como centro de produção. Na verdade, o celeiro onde o Jesse Lasky Picture Plays Company surgiu em 1913 já era conhecido como o estúdio Barnes e River, o mais bem equipado terreno que se podia alugar em Hollywood. Mas foi The Squaw Man que trouxe Cecil B. DeMille a Hollywood. DeMille praticamente inventou a persona do diretor de Hollywood. Durão, profissional, sempre no comando. Era fácil para DeMille desempenhar esse papel, e ele tinha os grandes recursos da Paramount Pictures sob seu comando. Em 1933, o estúdio era um grande e vasto complexo devotado à criação de filmes para o mercado mundial. E os turistas ficavam boquiabertos diante do esplendor por trás dos portões da Marathon Street. Mas em 1913, DeMille jamais imaginaria que fosse reconhecido em todo o mundo por filmes épicos como Os 10 Mandamentos, O Signo da Cruz e Os Cruzados. E o estúdio ao ar livre do celeiro vagamente insinuava o sonho que Jesse Lasky tinha para o futuro. Em Nova York, o Famous Players Film Company, comandado por Adolph Zukor, também estava lutando para sobreviver no mundo do cinema. Um dos mais famosos artistas de Zukor era Mary Pickford, e a popularidade de seus filmes fez com que Zukor entrasse em contato com W. W. Hutchinson. Como distribuidor regional de filmes, ele criou a Paramount Pictures em 1914 para distribuir longa-metragens em escala nacional. Hutchinson queria manter a produção e a distribuição separadas, mas Zukor e Lasky pensavam diferente. Em 1916, eles uniram suas empresas para formar a Famous Players Lasky Corporation, forçando Hutchinson a sair da Paramount e centralizando suas produções nos estúdios de Lasky em Hollywood. Essa união fez de Cecil B. DeMille o mais poderoso diretor em Hollywood, mas DeMille nunca esqueceu que tudo começou num celeiro. Para comemorar o lançamento de Sansão e Dalila, em 1949, ele promoveu a reunião de seus velhos associados, mas os fotógrafos pareciam mais interessados em Theda Bara. Theda Bara,
a primeira vamp das telas. Em 1914, William Fox começou a produzir A Fool There Was, estrelando uma obscura atriz cujo nome verdadeiro era Theodosia Goodman. O oposto de Mary Pickford, Theda Bara era a personificação da perversão e do mal, levando os homens à ruína e rindo de suas fraquezas. O diretor mais frequente de Bara era J. Gordon Edwards. Ele conhecia Bara como uma atriz culta e estudada, mas o público conhecia apenas a obcecada femme fatale das telas. O estúdio da Fox assegurou-se que fotografias assim nunca fossem distribuídas. Em vez disso, as revistas de cinema recebiam fotos como esta. E quando a demanda por vamps na tela terminou, em 1920, a carreira de Theda Bara, a atriz, também terminou. Casada e feliz com o diretor Charis Bravin, Bara não precisava mais trabalhar, mas ela ainda almejava a atenção pública. Yes, I am. And I'm also going to do some motion picture work. Oh, that's good news. I'm considering an offer now, running through scripts and ideas. Oh, I just hope everyone will be as happy about another Theda picture as I am. Mas a plateia nunca voltou. O departamento de publicidade havia feito bem demais o seu trabalho. Eles criaram uma lenda da qual ainda nos lembramos. Mas esqueceram-se de Theodosia Goodman, cujo talento ajudou a fundar os estúdios da Fox. William Fox seguiria em frente e construiria um vasto império cinematográfico. O estúdio da Fox era célebre por seus diretores, com os melhores cineastas da época, como Frank Lloyd, Henry King, John Ford e Frank Borzage. Mas nos anos 20, os filmes que traziam dinheiro para a Fox nas bilheterias eram os westerns, estrelando Tom Mix. Tom Mix era tão empolado fora das telas quanto nos filmes. Sua biografia oficial afirmava que havia nascido no Texas, tinha cavalgado com os domadores de cavalos selvagens e que havia lutado na rebelião filipina. Na verdade, ele havia nascido na Pensilvânia, havia servido apenas na artilharia da costa e foi considerado um desertor. Mas Tom não era nenhum covarde, como ficou provado pelas arriscadas manobras que ele fez em seus quase 200 filmes. As plateias o adoravam e a Fox Film pagava a ele $7.500 por semana por seus serviços. Mas quando o estúdio designou um supervisor para a unidade de mix e começou a exercer maior controle sobre os seus filmes, Tom abandonou o cinema. Apesar de sua popularidade, Tom não tinha o poder de controlar o seu próprio destino em Hollywood. Mas Douglas Fairbanks, Charles Chaplin e Mary Pickford, sim. E os dirigentes dos estúdios ficavam apavorados quando chegava a época de renegociar um contrato. Em 1919, eles deram as costas para o sistema e uniram-se ao diretor D.W. Griffith para formar a United Artists Corporation. A indústria ficou chocada e um executivo de Hollywood fez a seguinte observação: os lunáticos tomaram asilo. Mas a United Artists deu aos seus astros a liberdade de fazer alguns de seus melhores filmes. A Marca do Zorro, A Corrida do Ouro, e Sparrows. E os loucos fizeram tanto sucesso ao assumir o controle que até o presidente Coolidge parou para visitar o Pickford Fairbanks Studio. Aqui, no Museu dos Estúdios de Hollywood, encontramos os artefatos da história antiga de Hollywood. A biga de Ben-Hur, os navios de O Corsário Negro, de Douglas Fairbanks, a camisa de Rodolfo Valentino, aquela que usou em seu último filme, O Filho do Sheik, e as ações que D.W. Griffith vendeu para financiar a distribuição de O Nascimento de uma Nação. Mas o mais curioso é este conjunto de móveis de inspiração egípcia que veio da saleta das senhoras do Grauman's Egyptian Theatre. The big difference between those days and today is that the studios owned their own theaters. In addition to the production company, they had theater chains all over the country. Now, in order to supply those theaters with product, they would make 50 or 60 pictures a year.
O lema era: se for um filme da Paramount, é o melhor que há na cidade. Mas talvez até fosse o único na cidade, porque os grandes estúdios não se contentavam apenas em fazer e distribuir seus filmes. Eles queriam garantir o mercado para os seus filmes, sendo os donos ou também controlando as salas de exibição. No caso da MGM, foi uma rede de salas de exibição que criou o estúdio. Marcus Loews, com seu vasto monopólio de salas de exibição, procurava um meio de concorrer com a Paramount e acabar com a sua grande influência no mercado de filmes. Em 1924, Loews arquitetou uma fusão entre dois gigantes desengonçados, a Metro Pictures e a Goldwyn Company. E para chefiar o conglomerado, ele selecionou o produtor independente Louis B. Mayer. Irving Thalberg, o jovem executivo conhecido por garoto prodígio de Hollywood, veio da Universal para se juntar à nova empresa. Desde o início ficou claro que a aliança seria lucrativa. Mayer was a marvelous administrator. Thalberg was a great creator of movies. That's what blended them together. And they worked admirably. They may not have always seen eye to eye, but they each had a position, and they respected that. A nova Metro Goldwyn Mayer instalou-se no terreno da antiga Goldwyn, em Culver City. Construída como a Ince Triangle KB Studio em 1916, Sam Goldwyn tomou posse dele em 1918, quando a Triangle Distribution Company faliu. Por sua vez, Goldwyn foi expulso de sua própria empresa em 1922, e apesar de seu nome estar à frente do estúdio, Sam Goldwyn nunca esteve envolvido na MGM. MGM in the 20s was a little bit of heaven. There were almost no regulations, no time clocks, a big green lawn. The stages all had glass so that you could let the sun in through them because it was silent. It was informal. You got to know the writers, you got to know the actors. You could play with your dog there when they didn't need you to do something. It was a kind of an industry at that time where if somebody, even in another studio, made a success, you were thrilled, silly, because it reflected good on everybody. It was a new time. Com mais astros do que havia no céu, a MGM rapidamente tornou-se a inveja da indústria. Seu hall de atores incluía Norma Shearer, John Gilbert, Greta Garbo, Ramon Novarro e uma jovem starlet chamada Lucille Lesseur, que breve seria mundialmente conhecida como Joan Crawford. A MGM podia inclusive gabar-se da presença de Doug Fairbanks e Mary Pickford, vestidos como extras para o primeiro dia de filmagem da corrida de bigas da superprodução Ben-Hur. Enquanto a MGM tinha uma lista de diretores de primeira linha, o estúdio ditava o estilo MGM. E cabia a Cedric Gibbons, chefe do departamento de arte, aprovar todos os cenários da MGM. Gradativamente, o estúdio permitiu que os diretores mais artísticos e temperamentais, como Erich von Stroheim e Joseph von Stromberg, fizessem filmes em outros estúdios. O cineasta típico da MGM era um bom técnico e sabia trabalhar em equipe, como Victor Fleming, Jack Conway ou Woody Van Dyke, que dirigiu um só filme. Não importava se o diretor não acertasse da primeira vez. Na Metro Goldwyn Mayer, as refilmagens estavam incluídas no orçamento. Inclusive, dizia-se que não se faziam filmes na MGM, mas que os refaziam para satisfazer o gosto das plateias nas pré-estreias. Do roteiro à tela, os 4.000 funcionários da MGM faziam filmes numa linha de produção. Mas também faziam filmes de qualidade,
E esse tornou-se o segredo que fez do sistema de estúdios em Hollywood algo tão singular. I think the studio system was the better one for the making of movies than what we have now. In fact, being a relic of that system, I'm highly in favor of it. It offered a sort of security to the producers, the writers, the various people working in all the different crafts, the actors, of course, many of whom today are just hustling around trying to get one picture made after another. 50 years ago, when I first started in the business, we called them star makers. They were men like L.B. Mayer, like the Jack Warners, the Sam Goldwyn, the Harry Cohens, the people that owned the studios that ran it. They weren't tyrants. They were just absolute monarchs, whatever their word was. And Darryl Zanuck, who was head of 20th Century Fox, they were great picture makers. And that fact is borne out by the product that they made. 20th Century Fox is more than an institution. We are all united in one common work, the work of making 20th Century Fox the outstanding company in the moving picture industry, and we will succeed. Em 1935, a Fox Film incorporou-se à independente 20th Century Pictures para criar a 20th Century Fox. O novo chefe de produção era Darryl Zanuck. 20th Century Fox is setting the entertainment and box office pace in the motion picture parade. Top-flight personalities, the finest creative manpower, and the #1 production plant in the world mean perfect pictures. In closing, long live 20th Century Fox. Thank you again. Thank you, Mr. Zanuck. Zanuck iniciou sua carreira nos filmes como roteirista de Rin Tin Tin na Warner Brothers. O prestígio desse programa da Warner Brothers veio dos dramas e costumes de John Barrymore e das comédias de Ernst Lubitsch. Meet Rin Tin Tin, out for his daily romp with Lee Duncan, his trainer and owner. Mas o dinheiro para pagar as contas vinha dos filmes de cachorros. This host is one of the best-loved screen stars of all time. One of the few famous players in Hollywood history who neither yesed a producer, sued for divorce, signed an autograph, nor gave an interview. Para o público, Darryl Zanuck era 20th Century Fox, assim como Louis B. Mayer era a MGM e Harry Cohen era a Columbia. Mas os estúdios eram grandes corporações e não operavam como fúteis reinos, apesar das lendas dizerem o contrário. America's mightiest achievement in passenger ships, the Manhattan, biggest liner ever built in this country, is getting a royal welcome as she steams to her pier for the first time to be formally turned over to her owner. O verdadeiro poder da época de ouro de Hollywood estava centrado em Nova York. Nick Skink era o presidente da Loew's Incorporated e Louis B. Mayer respondia a ele. Barney Balaban era o presidente da Paramount. Sidney R. Kent era o presidente da 20th Century Fox e chefe de Darryl Zanuck. Estes homens aprovavam os orçamentos e tinham a palavra final nas operações em Hollywood. Em Hollywood, cada novo filme era promovido como um evento especial. Mas, na verdade, os filmes, geralmente, não passavam de um número em um programa de lançamentos, vendidos em pacotes para os exibidores que eram forçados a comprar o pacote fechado. O escritório de vendas em Nova York podia forçar um exibidor a comprar 2 Anne Vorakis sem título e 3 Barbara Stanwyck para poder receber 4 Jim Cagney e I Am a Fugitive from a Chain Gang. The block booking, which was a system in which many of the companies owned their own theaters and therefore knew where they were going to play their pictures, that had a great deal to do. When block booking was illegal and had to be done away with, that helped ruin the studio system, hasten the demise
Por algum tempo, antes que o governo consentisse em criar o divórcio dos estúdios com as salas de exibição e a televisão mudasse a face do entretenimento, havia um lugar chamado Hollywood e ele funcionava como um amuleto. Monopólios verticais, pacotes fechados, apostas cegas e alguns dos melhores filmes já produzidos. In my opinion, I'm looking back now, let's say at the last 3 decades, I see the tremendous advances in medicine, science, aeronautics, whatever you want it, whatever, and you don't see it in the movie business. To me, the movie business has downgraded in the last 30 years. There is a relationship that I miss today, and that's the familyness. That's an unusual word, but there was a family relationship that we had in the old days where everybody worked for a company. They were proud to work for a company, and they weren't looking over their shoulder saying, my goodness, when I get finished, where's my next job coming? We were all working for the company and enjoying each other at that time. I don't find that today. I find that there's a lot of getting it done and getting it out and getting it finished and then going on to the next project. The relationship that I miss is that family relationship of belonging when I first started. A maioria vê apenas o brilho de Hollywood. Mesmo aqueles que estão no ramo há muito tempo, às vezes esquecem que é um negócio. O sucesso e o glamour e a hipérbole fazem parte dele, mas ele ainda funciona como qualquer outro negócio. Em Detroit fabricam-se carros. Em Pittsburgh fabricam aço. Em Hollywood fabricam-se sonhos, que são postos em latas e mandados para o mundo todo. Esses sonhos têm um custo por metro, uma porcentagem na exibição e, segundo o acordo dos produtores, há lucro ou prejuízo. Hollywood é uma empresa e esse negócio funciona como qualquer outro. Bem, talvez não exatamente. Para as Crônicas de Hollywood, Jack Cooper.